E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, 22. Nós vamos orar e que o Espírito Santo nos oriente, meus amados, em nome de Jesus. Meu Pai amado, mais uma vez o Senhor nos agraciou em poder ter esse estudo bíblico e assim o Senhor poder nos armar com armas espirituais a fim de vencer cada dia pela palavra, porque nós sabemos que não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sairá da sua boca. Nós queremos viver, Senhor, por ela. Nós queremos ser úteis nesse mundo ao conhecer sua palavra para aplicá-la todos os dias das nossas vidas. E eu lhe agradeço, meu Senhor, porque eu trouxe a jarra e que eu posso derramar essa água que o Senhor, antes desse culto, tem derramado sobre essa jarra que eu lhe apresentei. Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Preparem-se, meus amados. Não deixe nada lhe distrair, porque o Senhor vai falar conosco. Gênesis 32, 22, disse a palavra do Senhor na versão NVI. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó lhe respondeu: Jacó respondeu a ele. Qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que diga o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi-se Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Bom, nós vamos falar sobre a experiência tremenda. Vamos vincular o contexto em que Jacó se encontra. A semana passada eu falei sobre o pós-encontro de Jacó com Esaú. Jacó saiu do teto de Labão com um propósito de voltar à sua terra natal, Canaã. Porém,
lá estava seu irmão que o odiava anos atrás e que na verdade queria matá-lo por ter tomado justamente a primogenitura. E Jacó preparou seu encontro com seu irmão. Na verdade, como homem carnal, Jacó sentiu medo da reação que seu irmão poderia ter. E no meio do caminho, quando Jacó estava prestes a atravessar o rio Jaboque, junto com sua família, suas servas, seus filhos, pois a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Ele ficou sozinho e ali apareceu um homem. Um homem que lutou contra Jacó. Aliás, ele lutou junto com Jacó uma noite inteira até o amanhecer. E esse homem, a Bíblia diz que, vendo que não podia conter Jacó, a Bíblia diz que esse homem tocou a coxa de Jacó e feriu Jacó. Ali começa depois uma conversa entre ambos, mas esse homem disse para Jacó: qual é seu nome? E Jacó responde: eu sou Jacó. E esse homem disse para ele: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel. E Jacó quis saber o nome desse homem, mas esse homem não diz o seu nome. Mas mesmo assim, deu a Jacó aquilo que ele pedia, a bênção. Ou seja, Jacó não lutou contra qualquer homem, contra qualquer anjo. Jacó lutou contra quem? Nós vamos ver agora com quem Jacó lutou. Muito interessante. Deus vai falar muito conosco. Olha aqui, fala em Gênesis 32, 29. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Depois de lutar contra o anjo, contra esse homem, eu lhe peço, me fala o seu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Quem seria esse anjo? Aliás, quem seria esse homem que não quis revelar o seu nome? Um anjo? Um homem natural? Ou o próprio Deus? Eis aqui a grande incógnita. Agora, vamos ler a resposta, porque está justamente no que segue, no versículo 30. Olha que fala a palavra. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ou seja, ali está. Pode um homem ver o Pai face a face? Um homem como eu ou você pode ver o Pai face a face? A resposta é não. Ninguém pode ver Deus e viver. Ninguém pode ver Deus e viver. Mas como assim? A única forma de um homem sobreviver e ver o Pai é com o corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Quando uma pessoa agrada a Deus e Deus o considera justo
enquanto vivia na terra, e essa pessoa entendeu o plano de salvação por meio das palavras de vida eterna, que é a Bíblia, tanto a lei como a graça, e essa pessoa guardou as palavras de vida eterna, essa pessoa passa a ser um escolhido que vai entrar no reino de Deus. E essa pessoa passa a ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Outro corpo. Eu não sei qual seria meu corpo, né? E um grande mistério, mas quando um santo morre, ele possui outro corpo celestial. E somente assim, essas pessoas que terão um corpo glorificado no dia do Senhor, se apresentando diante de Deus, poderão ver o Pai. Então, se o homem não pode ver o Pai, é que certamente Jacó não viu o Pai. Então ele viu quem? Quem Jacó viu? Pergunta interessante. Jacó, ele não tinha o corpo glorificado. Então, se Jacó, a Bíblia diz, viu Deus face a face, quem ele viu? O filho. Jacó viu Jesus. Lembre-se que Jesus sempre foi. Jesus não apareceu apenas em tempo da graça, 2000 anos atrás. Jesus sempre existiu. Antes de Adão e Eva, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e sempre esteve com Deus, porque Ele é Deus. Então, Jacó, ele viu Jesus. Vocês precisam entender que Jesus sim sempre esteve. Assim, antes da criação do mundo, e sempre será. Olha o que fala em Oséias, o profeta Oséias, capítulo 12, versículo 3. Diz assim, falando de Jacó. Diz assim, ele lutou com um anjo e venceu. Oséias fala um anjo, um mensageiro. Então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Ou seja, insistiu, chorou, pediu. Deus o encontrou em Betel e ali falou com ele. Esse foi o Senhor, diz a palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o seu nome é Senhor. Portanto, povo de Israel, volta de novo ao seu Deus, faça o que é bom e certo e confia sempre nele. Oséias, no Antigo Testamento, fala o nome dele. E o nome dele é o Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Jesus apareceu para Jacó e lutou com Jacó. Que experiência Jacó teve com Jesus. Uau! Uau! Agora, não existe dúvidas de que Jacó lutou contra Jesus e disse a Bíblia que Jesus não pôde lhe vencer. Aliás, não lhe venceu. Que Jesus não venceu Jacó. Como assim? Essa é a pergunta. Peraí, como assim? Jesus não pôde vencer Jacó? Quem é o mais forte? Jesus ou Jacó? É claro que Jesus. É claro que Jesus. Agora, a pergunta que devemos nos fazer é o seguinte. Quando o Senhor nos deixará vencer? É assim que você deve interpretar e entender essa luta. Alguém pode vencer o Todo-Poderoso? Alguém pode, lutando contra Deus,
vencer Deus? É impossível, meus queridos. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é essa: quando o Senhor nos deixa vencer? Eu já brinquei com a minha filha de luta. E às vezes já aconteceu de me deixar vencer. Não. Eu tenho mais força do que ela. Mas quantas vezes, às vezes, eu deixei Esther vencer uma luta, às vezes uma brincadeira. Mas atrás de tudo isso há um propósito, porque há lutas, há encontro com Deus que são proporcionadas para justamente fazer com que Deus, sendo Deus, vai lhe deixar vencer. Vai lhe deixar vencer por uma razão muito clara. E nós vamos ver essas razões aqui. Então, quando o Senhor nos deixará vencer? Já ouvimos e estão relatadas muitas batalhas e lutas contra os escolhidos e Satanás. Mas aonde se viu um escolhido lutar contra Deus? Aonde se viu isso? O que se encontraria atrás desse ensino? Existe algo que em Jacó certamente Deus se agradou. O que Deus se agradou em Jacó? A sua perseverança. E o fato de Jacó valorizar as coisas que Deus colocou nas suas mãos para ministrar. E essa valorização, na verdade, estava no DNA de Jacó. Porque desde o início, inclusive antes de nascer, aliás, quando estava a nascer, a Bíblia diz que Jacó segurava o calcanhar do seu irmão Esaú. Porque já nele havia uma característica de um homem que não desistia. Do homem perseverante, que inclusive adquiriu a bênção, adquiriu a primogenitura do seu próprio irmão, quando na verdade deveria ser seu irmão no lugar dele. Mas o que chamou a atenção a Deus é que Deus gosta, o que Deus ama, e o que Deus se agrada é quando um homem recebe oportunidade vindo de Deus e essas pessoas não as deixam passar. Pois há muitas pessoas que infelizmente recebem a benevolência por parte de Deus. E por não ter essas características que há em Jacó, pois quando essas pessoas recebem a graça e a oportunidade de receber pão, água, palavras, inclusive dar oportunidade a essas pessoas de ter uma igreja online, por exemplo. E essa pessoa se abrigar, essas pessoas simplesmente não fazem como Jacó. Deixem passar essa oportunidade. Mas Jacó era um homem que valorizava as coisas de Deus e insistia em prevalecer naquilo que Deus tinha para lhe oferecer e lhe dar. Então, eu lhes convido você a ser um homem e uma mulher que começa a valorizar o lugar no qual você está, se você está na UCI. A valorizar cada vez que Deus vos dá uma palavra. Cada vez que Deus permite que um vinheteiro ligue. E aí, querida, vamos estar agora, passar um tempo, me fala daquilo que você entendeu na palavra. Valorize, seja um Jacó, meu Deus. Seja um Jacó. Deus se agrada disso. Porque anota agora aquilo
que obviamente você nunca pode esquecer. Tudo aquilo que você dá valor, tudo, gerará dentro de você busca e empenho. Para parafrasear aquilo que eu falei, quando eu considero que algo que Deus me dá tem valor, eu demonstro e confirmo o valor daquilo que, pela minha capacitação de buscar e gastar tempo e energia para conseguir aquilo. Jacó, tendo essa qualidade extraordinária, aproveitou a visitação de Jesus, do Senhor dos Senhores, para pedir. Nem todos os dias temos uma visitação tão ilustre e tão importante. Pois Jacó aproveitou a revelação de Jesus. A revelação, a presença do Senhor. Para quê? Para pedir. Agora eu vou lhe dar uma grande dica nesta noite. Não tente lutar contra Deus. Não tente lutar contra Deus, porque por causa desses versículos bíblicos, muitos se aventuram a lutar e brigar contra Deus. Porque se apoiam justamente esse versículo aqui, mas nem tentam lutar contra Deus. E principalmente se você não é um Jacó. Porque se você é um Jacó de verdade, o que pode acontecer, o pior dos casos, é Deus ferir sua coxa. Mas se você não é Jacó, você risca de morrer e de perder sua vida. Porque com Deus não se brinca, meus queridos. Não se brinca. O que muitas igrejas ensinam é tomar posse da bênção. Eu tomo posse da bênção, pastor, eu tomo posse. Bom, não tem nada errado, meus queridos, tomar posse da bênção de Deus. Inclusive, é bíblico. Mas quem pede tem que ter a moral para pedir. E antes de pedir e fazer com que o anjo, simbolizando Jesus, lhe deixe vencer, você precisa ser um Jacó e agir no seu dia a dia como Jacó. Senão, não faça isso, meus queridos. Tem que ter moral. Como você trata os assuntos de Deus? Vocês precisam saber que Jacó se tornou muito próspero antes de chegar à terra de Canaã. Quais tipos de bênção vocês acham que Jacó poderia ter pedido a Jesus ao ponto de insistir com toda a sua força e empenho? O que você acha que Jacó pediu para Jesus? Ser mais rico? Você acha que Jacó pediu isso? Certamente não, meus amados. Porque Jacó, ele valorizava tudo aquilo que se referia aos assuntos celestiais. E quando Deus vê que no pouco tu és fiel e vê que você valoriza a igreja da OSI ou valoriza as coisas que Deus colocou nas suas mãos, os comandos e os líderes e as suas obrigações, então, cada vez que a presença de Deus se manifesta para você, ali entra o versículo daquilo que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Bom, agora você pode alegar, mas, ok, Jacó pediu, e a coxa? Por que Jesus teria tocado na coxa de Jacó? Porque realmente Jesus não poderia contê-lo? Ou seja, Jesus não tinha força suficiente
para poder vencer Jacó? Vocês acham mesmo? Não. Há um propósito de Deus tocar a coxa de Jacó. Jesus, ele conhece muito bem os seus. Quando eu falo os seus, eu estou falando dos Jacós, dos escolhidos. Ele os conhece muito, mas muito bem. Para alguns, é necessário que Deus lhe dê aquilo que pedes. Porém, com um toque na coxa. Ou seja, você vai receber, mas com um toque na coxa. Por que isso, pastor Cris? O toque na coxa é um sinal de lembrança. O toque na coxa é um sinal de lembrança. É Deus colocar um limite para que essas bênçãos não venham atrapalhar sua salvação. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque se essas pessoas não tivessem um toque na coxa, certamente, estando bem, com suas duas pernas e a sua coxa em perfeito estado, essa pessoa seria assim como um cavalo desenfreado e cairiam do despenhadeiro. Despenhadeiro, se fala isso em português? Poliano? Do penhasco. Cairia do penhasco. Por quê? Porque por amor a Jacó, foi necessário que Deus colocasse o seu dedo para que assim Jacó se lembrasse desse dia toda a sua vida. O dia em que Jacó mudou de nome. Existem certas coisas que tu vai pedir a Deus e Deus pode te dar. Porém, é necessário que para você não se perder com aquilo que Deus quer lhe dar, com aquela dimensão de que Deus quer derramar sobre a tua vida, é necessário que Deus coloque um limite. Que Deus coloque um limite. Porque senão você risca de se perder. Mais vale alcançar as bênçãos de Deus com um toque na coxa do que não alcançar as promessas de Deus. Você está entendendo isso? Mais vale entrar em Canaã mancando, mas com as bênçãos de Deus, do que não entrar em Canaã e ficar no deserto com minhas duas pernas sem mancar. Concorda comigo ou não? Porque Deus conhece. Se Deus dá algo que tu não possa suportar, tu risco de te perder no teu orgulho, ou na avareza, ou te esfriar na fé. Então, há caso em que Deus dá, mas com um toque na coxa. Até que ponto estás disposto a sacrificar tua coxa para chegar a agradar Deus? Até que ponto, meus queridos? Alguns vão ter que sacrificar seu óleo, essa sua coxa. Para ser mais claro, perder seu óleo para entrar em Canaã, para entrar no reino dos céus. Arrancar seu óleo, porque mais vale entrar em Canaã com apenas um olho do que ter dois olhos e ir para o inferno. Isso aí é claro, né? Agora, para Jacó entrar em Canaã, Deus ele não precisou mais do que isso. Deus não precisou mais do que isso, apenas acertar a coxa de Jacó. Apenas isso. E há situações onde Deus não vai te pedir Isaac para você doar ou dar a Deus.
Deus não vai te pedir um Isaac. E Deus vai simplesmente feri-lo e provocar uma cicatriz sem seu consentimento para que você sempre se lembre do seu Senhor. Para que sempre se lembre dele. Uma cicatriz. Quando Deus toca a vida dos seus escolhidos, não é para matá-lo, mas sim para seu bem. A prova é que quando Deus tocou Jacó, não é para paralisá-lo, porque Jacó não deixou de andar e avançar. Mas Deus conhece quem o criou. A sua criação, desculpa. Deus conhece sua criação. Deus conhece muito bem Jacó. E foi necessário que Deus tocasse para provocar algo em Jacó que nunca, jamais esqueceria. Quando Deus toca, não é para matar seus escolhidos. Deus pode tocar para matar, sim. Quantas vezes Deus matou? Com certeza. Mas Deus, Ele faz isso para seu bem. Porém, Satanás, quando ele toca, é para matar, roubar e destruir. Agora, eu vou lhe dizer nesta noite que quanto mais você se aproximará de Deus, mais discernimento terá para discernir quem lhe tocou. E eu lhe pergunto, quem lhe tocou? Quem está cutucando sua coxa? E quem deslocou sua coxa? É Deus ou é Satanás? Porque muitas pessoas erram e dizem assim, Deus me castigou quando foi Satanás que judia dessa vida, na verdade. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da palavra. E essa pessoa está debaixo do jugo da escravidão do diabo. Não é culpa de Deus, mas na verdade lhe falta entendimento para você entender que Satanás está judiando da vida de muitos. Outros, o que eles fazem? Eles amarram e fazem campanha de 7 semanas para amarrar quem tocou sua coxa. Ou seja, na verdade, atrás disso está Deus, que tocou simplesmente a tua coxa, com um propósito. Quem tocou sua coxa? Mas, infelizmente, as pessoas que não têm esse discernimento, eles lutam contra aquele que permitiu aquilo, para que Jacó aprenda a se contentar e saiba viver no lugar da promessa. Assim devemos entender essa passagem. Pois se você atravessa o val de Jaboque, aquele vale que Jacó atravessou junto à sua família, então saiba que estão prestes a ver o que olhos nunca viram, ouvidos que nunca ouviram. Saibam que Deus se assegurará de lhe fazer entrar com uma única condição: você não perder o essencial, sua busca por Deus. Sua busca incessante por Deus. E a grande pergunta é: Deus tocou a sua coxa? Deus tocou a sua coxa? Porque se você é do tipo um cavalo desenfreado, indomável, então não se assusta ao ver sua coxa ferida. Ferida pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus. Porque não é porque você manca que você não possa avançar. Jacó mancou, mas Deus não o impediu avançar. Porque Deus não faz isso. Principalmente com seus escolhidos. Alguns
se não possuíssem deficiências e limites, não buscariam a Deus. Sabia disso? E pode parecer contraditório e desvantajoso saber que Jacó, ele foi ferido, sendo que Jacó teve medo que seu irmão Esaú o atacasse. Gente, imagina o assunto. Jacó estava com muito medo de ver seu irmão Esaú. Inclusive pensava que Esaú estaria com espada, com flecha, para poder matá-lo. Ele estava se preparando para isso. Então, para dificultar tudo isso, Deus tocou a coxa de Jacó. Ou seja, o feriu para que esse Jacó ficasse ainda mais enfraquecido. Enfraquecido. Ou seja, já de verdade, não tinha como Jacó se defender, nem usar armas, porque era um coxo. Não tinha mais a sua força para poder lutar. Pois Deus, com um propósito determinado, irá tirar a força de todos aqueles que tiver como ídolo aquilo que até o dia de hoje impede Deus agir na sua vida. E Jacó, movido pelo medo, pensou, eu vou ter talvez que usar a minha força. E Deus tirou a força de Jacó. Porque não é pelo que Jacó talvez pensou ser. E que ia enfrentar seu irmão Esaú. Mas sim pelo mover e obediência ao Deus que Jacó deveria servir. Como Jacó se defenderia contra seu irmão Esaú se esse o atacasse? Essa é a grande pergunta. Esaú já era um caçador de talentos e experiente. Agora, Jacó teria que se apresentar mancando diante do seu irmão. Pois é, meus queridos, isso é uma tremenda lição. As suas vulnerabilidades provocadas por Deus se tornarão os pontos fortes, propícios para lhe manterem segurança em Canaã. Aleluia! Por isso, vamos continuar, meus queridos. Gênesis 32, 27 diz assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? O Senhor Jesus, né? Diz assim a Jacó, qual é o teu nome? E ele diz, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Se você é escolhido e deseja valorizar o que Deus tem para lhe dar através desse ministério, dessa igreja da OSE, então Deus lutará por você e contra você até lhe tornar Israel. Ele lutará com você e, se necessário, contra você, com um propósito, lhe tornar Israel. Existe uma grande diferença entre Deus lutar com você e Deus lutar contra você. Vamos fazer a diferença entre Deus luta comigo e de repente Deus luta contra mim? Como assim? Ambas ações têm a sua importância de ser. Quando Deus lutar em seu favor é para livrá-lo dos ataques de Satanás. Quando Satanás vier contra ti, Deus tem um compromisso para quem tem compromisso com ele. Então o que acontece? Ele livra. Ele manda os seus anjos que vão atacar, e é uma tremenda guerra no mundo espiritual. E aí Deus luta e guerreia contra as forças adversas que se levantar contra a tua vida. Mas quando Deus luta contra você, Ele lutará contra a sua
carnalidade. Você nunca ouviu que o espírito milita contra a carne? Quem é o espírito? O Espírito Santo, que está dentro do espírito do homem. Ele vai lutar para tomar e vencer as obras da carne. Lutar. O espírito luta, rejeita. É uma batalha constante entre o espírito e as obras da carne dentro do coração do homem. E quando Deus luta contra você, Ele lutará contra a sua carnalidade e usará sua espada. O Espírito Santo usará sua espada, sim, mas não é qualquer espada. Uma espada afiada. A palavra de Deus. O que Ele faz? O que a espada afiada faz? Quando o Espírito Santo a usa para lutar contra a sua carne. Ele lhe fere. Como assim? Lhe fere? Sim. Ele lhe fere nas áreas em que você precisa ceder. Por isso que a Bíblia diz, feliz são as feridas feitas por aqueles que amam. Porque há feridas que Deus usa porque Ele ama você. E Deus usa para lhe ferir com um propósito em querer endireitar, podar, transformar um homem de Jacó para Israel. Aleluia! Vocês entendem? Mas quando essas pessoas não entendem que mesmo assim não querem ser confrontadas, porque detestam quando a palavra os confronta, quando as palavras de Deus que um homem de Deus usa para feri-la, quando essas pessoas são feridas no seu orgulho e confrontadas na sua vaidade, confrontadas, o que essas pessoas fazem? Quando Deus dá oportunidade para criar um vale de Jaboque, essas pessoas simplesmente fogem da batalha. Fogem do confronto da palavra. Por que vocês acham que Jacó se tornou Israel? Porque Jesus é a palavra. Jacó lutou contra a palavra. E a palavra feriu Jacó. Pela palavra, lutar e ferir Jacó, Jacó teve condição de se tornar melhor Israel. Tremendo, não é? Quem prevalecerá nesse ministério da hoje? Há pessoas que podem dizer realmente suas palavras, Pastor Cristo, são muito duras. Elas ferem. Às vezes, eu estou esperando palavras que fazem bem para mim, que massageiam o meu ego. E eu tenho palavras de encorajamento. Há momentos que Deus vai me usar. Inclusive, Deus vai me usar para si dar um comando para que Deus, naquele momento, lute em seu favor, mandando anjos de guerra para assim aliviar seu fardo, sua batalha, a fim de que as obras de Satanás não prevaleçam contra a sua vida. Mas há momento em que Deus vai lutar contra Jacó. Que o verbo que se fez carne, que a palavra, vai se tornar uma espada afiada de 2 gumes para cortar e tocar a sua coxa. E ali? Até que ponto você está disposto a ir com a palavra de Deus? Até que ponto você está disposto a ter a revelação? Porque depois da batalha, Jacó quis ter a revelação de quem lutou com ele. E como era Yeshua, Jesus não deu seu nome. Mas a única revelação que Jacó teve
é que ele estava lutando contra Deus. A revelação veio a Jacó. Eu lutei contra Deus. Eu vi Deus face a face. Você foge? Você é do tipo fugir? Quando Deus prepara só um encontro com Jacó para tratá-lo. Ou você comece a lutar com a palavra e você se deixa por vencer. E dizer, não dá. Eu abandono. Você sabe que o Espírito luta e milita contra a sua carne o tempo todo? Você vai deixar Jacó, o velho homem, vencer? Você vai deixar Jacó vencer? Ou você vai permitir que a espada lhe fere? Ou você vai sair antes disso? Qual vai ser sua reação? Pois eu lhes digo que se vocês querem avançar nessa vida e assim se chamar Israel, vai precisar realmente você amar todas as palavras afiadas, geradas nesse vale de Jaboque, para confrontá-los e lhe tornar um Jacó, um Israel. Eu vou orar por você agora. Meu Senhor, como escapar dos seus olhos? Quantos fugiram quando tiveram oportunidade de ter um encontro com Tua Palavra? Porque cada vez que nós nos encontramos aqui nesse ribeiro de escolhido por Ti, de Jaboque, quando nós atravessamos esse ribeiro de Jaboque, certamente o Senhor está. E às vezes pode ser que o Senhor usará o confronto. E pode ser que o Senhor usará uma palavra de encorajamento. Mas seja o que for, meu Senhor, que esse encontro seja usado, Senhor, dentro do entendimento dessa pessoa, de uma maneira positiva, e que essa pessoa não seja covarde para recuar. Todas as vezes, quando essa pessoa é confrontada para seu bem. Quem gosta quando sua coxa é ferida? Quem gosta de ser ferido na coxa? Quem gosta de mancar? Eu quero, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa levantar pessoas que possam aceitar a sã doutrina para essa geração que está me vendo, que essas pessoas possam suportar as verdadeiras doutrinas da Palavra de Deus nesses fins dos tempos e não se escapar dela, para que assim o Senhor possa se encontrar e assim formar realmente um exército de homens escolhidos que o Senhor chamará da noiva de Cristo. Perdoa todas as vezes que essas pessoas têm fugido da Tua espada, fugido da Tua presença,
Porque quando houve um confronto, essas pessoas foram covardes, essas pessoas não tiveram peito para enfrentar sua carnalidade e assim se deixar vencer na sua carne. Mais vale perder uma coxa e entrar em Canaã, meu Senhor, do que ter a coxa saudável e não entrar. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa palavra. Que haja prazer, seja o Senhor lutando conosco ou seja o Senhor lutando contra nós. Se essas pessoas entenderam, é nessa noite, em nome de Jesus. E eu lhe agradeço, Pai. Amém e amém.